Diferente dos vídeos anteriores que focaram as ações dos coordenadores de CRAS e de CREAS, o nosso vídeo de hoje serve para todos os gestores de serviços de assistência social. Esse é um vídeo bem democrático e generalista. Serve para secretários de assistência social, diretores, coordenadores de CRAS, de CREAS, de serviços de acolhimento, coordenadores de centros de convivência. Esses dias, uma aluna minha da graduação em psicologia me ligou para contar que virou secretária de assistência social de um município. As prof ficam cheias de orgulho nessa hora. As prof pira. Aliás, eu fico cheia de orgulho toda vez que descubro que alguém que foi aluno meu está na rede pública de assistência social, de saúde ou de educação. Enfim, que está atuando como psicólogo nas políticas públicas. A ligação dessa ex-aluna que virou secretária de assistência social rendeu uma longa conversa sobre a tal solidão da gestão. Na hora em que somos convidados a assumir postos de coordenação, geralmente é comum dar aquele baque. Será que eu sou capaz? Será que eu estou preparada? Esse vídeo é sobre isso. Se serviu o chapéu, ou melhor, se você está usando esse chapéu de gestor nesse momento, fica com a gente para mais essa conversa. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal dos Suas Conversas, tudo bem com vocês? Coordenação e solidão. Será que sim? Será que não? Se você gostou desse assunto, já curte o vídeo e se inscreve aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E siga a gente no Face e no Instagram, que é por lá que eu divulgo quando temos cursos com inscrições abertas. Eu falo da solidão da gestão porque já tive essa experiência. E sim, em certo sentido, estar gestor é uma experiência solitária. Ninguém nasce sabendo. Em geral, não estudamos nada sobre isso na graduação. A gente se prepara para ser assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, enfim, para exercer uma profissão. Estudamos um arcabouço teórico, técnico e operativo daquela profissão e, de repente, um belo dia, plim, viramos gestores de um serviço do SUAS. É tipo aquele filme, sabem? De repente 30 ou de repente 40. Quando vê, aconteceu. De repente, gestor. Com frequência, nós profissionais do SUAS que atuamos na ponta, lá no miudinho do atendimento, somos convidados para assumir cargos de gestão. Claro, não é comum sermos convidados para assumir a secretaria, já que esse é um cargo que costuma ter uma vinculação político-partidária. Mas é bem frequente acontecer de sermos convidados para coordenar um CRAS, um CREAS, um serviço de acolhimento. E isso não acontece só com quem é servidor de carreira, mas também com os trabalhadores das organizações da sociedade civil, as entidades de assistência social. A pessoa atua na ponta, geralmente como técnico ou educador social, e um dia é convidada a coordenar um serviço da OSC, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, um serviço de acolhimento, por exemplo. Aí bate aquela insegurança. Será que eu sou capaz? Será que eu estou preparada? Bom, para começo de história, acho que um bom ponto de partida é o seguinte: você foi convidado a ocupar esse lugar por algum motivo. Salvo as situações de vinculação político-partidária, você foi convidado porque um gestor superior seu viu no seu trabalho elementos como qualidade técnica, uma boa capacidade de comunicação e diálogo, ideias criativas, ou porque você passou uma imagem de confiança, de disponibilidade para aprender, enfim, alguma qualidade sua foi reconhecida. E esse convite é um reconhecimento. Eu vejo as pessoas se assustando com esse tipo de convite. Aconteceu comigo também. E também aconteceu com pessoas que eu convidei para serem coordenadores quando eu era diretora de proteção especial na minha cidade. As pessoas se assustam, se questionam se são capazes. Essa é a primeira reação de muitos colegas. A gente vive se chibatando e às vezes somos extremamente autocríticos e temos dificuldades de receber um elogio. Então sempre é bom lembrar que esse convite é uma valorização de aspectos positivos do seu trabalho ou da sua personalidade, da sua forma de se relacionar. E esses aspectos foram notados por alguém que tem o poder de convidar você para exercer esse cargo.
E voltando àquilo que a gente falava antes, ninguém nasce sabendo. Várias competências necessárias para uma boa gestão podem ser aprendidas. Claro que para isso a gente precisa estar aberto e buscar esse aprendizado. Uma coisa que eu não gosto muito é aquele tipo de clichê generalista que a pessoa foi um bom técnico, mas não foi um bom gestor. Tudo depende da abertura da pessoa para buscar conhecimentos da área da gestão e para olhar para a sua equipe, mas depende também das condições que a secretaria, que a prefeitura proporcionam para a pessoa. Quando eu falo das condições que a secretaria e a prefeitura proporcionam, claro, tem a capacitação, a educação permanente, treinamentos para gestores, etc. Mas principalmente eu falo de condições no sentido de ter suporte do nosso superior hierárquico e da equipe da qual fazemos parte. Ora, muitos coordenadores não percebem isso, mas eles não são apenas parte da equipe que eles coordenam. Eles são também parte da equipe de coordenadores de CRAS, CREAS e serviços de acolhimento daquele município. Se você é coordenador do CRAS em uma cidade em que existe mais de um CRAS, ou o CRAS e o CREAS, lembre-se disso. Você não faz parte só da equipe que você coordena. Você e os demais coordenadores, os demais gestores também compõem uma equipe de gestão. Sintam-se como uma equipe e busquem construir espaços de fortalecimento enquanto equipe. Não é disputar com o coordenador do outro CRAS, ou do CREAS, ou do abrigo. Ao contrário, é construir uma relação de coordenadores que se apoiam e se dão suporte mútuo. E é fundamental que, além do suporte entre vocês, coordenadores dos serviços do SUAS do município, vocês contem com o suporte da chefia imediata, seja um diretor ou o próprio secretário de assistência social, conforme for o organograma da secretaria. Ter suporte para exercer a coordenação envolve contar com espaços de fortalecimento enquanto equipe de coordenadores, como já falamos, contar com uma reunião semanal dos coordenadores de CRAS, contar com reuniões periódicas dos coordenadores de CRAS com o diretor da proteção básica, se tiver, ou com a presença do secretário, se for um município que não conta com diretores. E muitas vezes o secretário não conseguirá participar semanalmente da reunião dos coordenadores, mas a reunião pode ser semanal e a cada 15 dias contar com a presença do secretário, por exemplo. Então se consegue driblar essas dificuldades de agenda. O importante é ter um espaço garantido, ter uma periodicidade. Sentir que somos uma equipe de coordenadores e que temos espaços permanentes de troca e de suporte possibilita que a gente se fortaleça nessa função e não se sinta tão sozinho assim, já que os outros coordenadores vivenciam desafios semelhantes. Então, abertura para aprender, pertencimento a uma equipe de gestores, sentir que tem suporte tanto dos colegas coordenadores de CRAS e de CREAS, quanto do secretário ou diretor são pontos importantes. Veja que esses são pontos simples, não é nada mirabolante ou que envolva destinar grandes recursos financeiros. É uma questão de organização e de reconhecer a importância desses espaços. Organizar espaços periódicos com as equipes de coordenadores de CRAS, de coordenadores de CREAS e de coordenadores de CRAS-CREAS juntos, por exemplo, para tratar de fluxos de referência e contra-referência, ou de coordenadores de CREAS com coordenadores de serviços de acolhimento, são fundamentais, são uma estratégia fundamental para a gente afinar os fluxos e se sentir uma equipe. Outro ponto a aprender, e que também não nascemos sabendo disso, é que não vamos conseguir agradar a todos, ser amados por todos. Eu sei que essa frase tem um quê de senso comum. Ninguém agrada todo mundo. Todo mundo sabe disso. Sim, minha gente, todo mundo sabe disso. Mas a gente vive como se não soubesse e costuma experimentar sentimentos de frustração quando se defronta com essa consequência, com esse ônus de ser gestor. Para alguns é mais difícil do que para outros lidar com isso, mas em geral todas as pessoas desejam aprovação e validação, especialmente quando você sente que está fazendo o melhor que pode. Mas estar em um cargo de coordenação sempre tem um ônus relacionado ao peso das decisões. Nesses quase 15 anos de SUAS, eu já ocupei cargos de gestão em diferentes níveis. Já fui coordenadora, gerente, diretora. Em todos esses níveis, o gestor tem uma série de fatores que influenciam a tomada de uma decisão, passando por limitações orçamentárias, políticas e de recursos humanos.
Muitas vezes o gestor toma uma decisão sabendo que aquilo não é o ideal, mas que ele encontrou o possível. Então ele tem que lidar com isso, que nem tudo é possível da forma que ele gostaria ou como seria o indicado. O que não quer dizer que ele não deva permanecer buscando o ideal, claro. Eu costumo dizer que na gestão pública, geralmente a gente não sobe de elevador. A gente sobe de escada, degrau por degrau. E de vez em quando a gente tem que descer alguns degraus. E temos que lidar com isso. Um degrau de cada vez em um prédio cada vez mais alto, já que a demanda é crescente. Um gestor público lida com expectativas que vêm de tudo que é lado, começando com as suas próprias expectativas, do que desejaria colocar em prática e nem sempre será possível naquele tempo que ele dispõe para isso e com os recursos e condições, recursos humanos, condições políticas, enfim, que ele dispõe para isso. Ele convive, além das expectativas dele próprio, com as expectativas daqueles que estão hierarquicamente abaixo dele e que esperam ações do coordenador no sentido de fazer cumprir o que está nos documentos do SUAS. Convive ainda com as expectativas dos que estão hierarquicamente acima dele, que também demandam ações e colocam os limites, em geral, os limites orçamentários. Então, a gente costuma dizer que os gestores estão em um sanduíche de expectativas. Pensem no secretário de assistência social, por exemplo. Ele faz parte de uma equipe de governança na qual estão o secretário de saúde, o secretário de educação, de habitação, de finanças. Acima deles está o prefeito. E abaixo dos secretários estão as expectativas dos outros gestores de assistência social, como os diretores de proteção básica e especial em cidades maiores, ou logo abaixo do secretário, em cidades menores, os coordenadores de CRAS e de CREAS e de serviços de acolhimento. O secretário de assistência social também lida com as expectativas dos presidentes das organizações da sociedade civil que colocam expectativas ali, já que elas se relacionam às unidades de referência do SUAS e celebram parcerias para executar serviços de assistência social. Além de todos esses colegas do SUAS, o secretário também é depositário de expectativas da comunidade, que vem com uma série de representações sobre a assistência social. Ele vai com frequência ser demandado a atender pedidos que não são da área da assistência e vai ter que saber direcionar para a política competente e dar o não. E muitas vezes ele vai ter que negociar com a política competente para que ela assuma a parte dela. Daí a importância da equipe de governança, da equipe dos secretários, pensar o município conjuntamente. E por fim, no caso do secretário, sendo um cargo político, ele também precisa fazer a mediação entre o campo dos atores políticos, como o poder legislativo, os vereadores, e o campo técnico da assistência, sempre procurando instrumentalizar os agentes políticos sobre o que é e o que não é assistência social. E a gente sabe que em muitos municípios o poder legislativo vem para cima da assistência social, esperando coisas que nem competem a essa política. O secretário da assistência social tem como atribuições principais a gestão da política municipal da assistência social no município, a gestão dos serviços estatais por meio do fortalecimento da sua equipe de coordenadores e a regulação da relação com a rede de serviços públicos prestados por organizações da sociedade civil, respeitando o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019 de 2014, da qual a gente já falou bastante nesse vídeo que está aparecendo no card. E além disso tudo, o secretário é o que chamamos de ordenador de despesas. Ou seja, ele é a autoridade responsável pela gestão dos recursos e pela autorização dos gastos que possibilitam que as ações aconteçam. E ele faz tudo isso no meio desse conjunto de expectativas provenientes de vários lados e dele mesmo, como já falamos. Eu não quero assustar ninguém com esse vídeo. Quero apenas mostrar um pouco da vida de um gestor público. Peguei como exemplo o secretário porque temos vídeos que falam bastante do coordenador do CRAS, que é esse que está aparecendo no card, e também do coordenador do CREAS, que é esse que logo aparece no card para vocês também. Mas todos esses gestores, cada um no seu âmbito, convive com esse interjogo de expectativas, e isso gera uma sensação de pressão e de solidão.
Mas existem formas de aplacar esta solidão. No caso dos secretários de assistência social, uma estratégia é cercar-se de profissionais com conhecimento técnico da área da assistência social. Claro, o próprio secretário deve buscar conhecimento nessa área, porque afinal de contas, faz muito tempo que a assistência social deixou de ser aquela área que para você ser gestor bastava ter boa vontade ou ter desejo de ajudar, entre aspas, desejo de fazer o bem. Nos últimos anos, o arcabouço técnico e normativo da assistência foi se consolidando de tal forma que ele exige dos secretários alguns conhecimentos fundamentais. Então, se o secretário não for da área, ele deve estar aberto a buscar, a aprender o máximo possível sobre a política de assistência social. Além de aprender, como eu mencionei antes, ele precisa cercar-se de profissionais que tenham conhecimento e experiência na área. Ou seja, contar com uma boa assessoria técnica, geralmente designando algum servidor do quadro com experiência no atendimento e na vigilância socioassistencial para assessorá-lo. E na mesma linha, é importante ele se cercar de uma boa equipe de coordenadores, de CRAS, de CREAS, de serviços de acolhimento e estar próximo deles. Ou dos diretores, se houver diretores ali num nível intermediário. Criar esses espaços de fortalecimento e de qualificação. Dar suporte para a sua equipe de coordenadores. Dando esse suporte, o secretário também vai sentir que tem suporte e também não vai se sentir tão sozinho. E claro, ele precisa desenvolver cada vez mais a habilidade de dialogar com as demais políticas, já que a assistência social não é uma ilha. Cada vez mais temos que pensar uma gestão integrada, em que cada setor tem as suas especificidades, a sua identidade, mas eles pensam agendas em conjunto. São as tais agendas intersetoriais. Se você pensar em ações em um dado território, por exemplo, os secretários, cada um com as competências da sua pasta, com o seu olhar, o da saúde, da assistência, da educação, da habitação, poderão contribuir muito mais se funcionarem enquanto equipe de governança. E não como caixinhas separadas. Eu cuido da educação e vou fazendo a minha parte sem falar com você que é da saúde e com você que é da assistência. A intersetorialidade na gestão e a capacidade de dialogar e construir agendas intersetoriais é algo que não só diminui a sensação de solidão, como potencializa as ações da gestão pública. Então é fundamental criar uma boa relação com as equipes das quais o secretário faz parte, tanto com a equipe de governança, os outros secretários, quanto com as equipes que ele coordena. Afinal, ele representa a governança municipal para os coordenadores dos serviços e para os profissionais da ponta. Mas ele também é um representante dos coordenadores e dos profissionais da ponta perante a governança municipal. É a metáfora do sanduíche. Quando estamos em um sanduíche de expectativas, precisamos fazer a negociação, a mediação dessas expectativas e aceitar o fato de que nem todos vão compreender todas as decisões. E isso é esperado. As pessoas não vão compreender determinadas decisões, até porque nem sempre elas terão o contexto inteiro daquela decisão. O gestor lida com vários limitadores, como orçamento, quantidade de RH, definições que vêm da prefeitura com base naquele plano de governo, dentre tantos outros. Algumas decisões o gestor da assistência vai conseguir influenciar num sentido que agrade a política de assistência como um todo, mas nem sempre. A governança municipal é uma grande mesa de negociação. Alguns embates vão acontecer. A partilha de recursos, por exemplo, um novo serviço que será aberto, a decisão sobre abrir um serviço novo de saúde ou de assistência ou de educação, quando o município demandaria os três, mas não tem recursos no momento para abrir os três. Se o gestor partilhar algumas decisões e algumas discussões, se fizer uma gestão transparente e o mais participativa possível, eu penso que ele pode aplacar a solidão. Por mais que algumas pessoas fiquem descontentes quando as coisas foram feitas de um modo que elas discordaram, elas se sentem respeitadas se em algum momento elas foram ouvidas. A decisão final é a do gestor e as pessoas esperam isso dele. Mas quanto mais participativa e dialogada for essa decisão, melhor. Partilhar essa carga deixa ela mais leve. E mesmo participativa, mesmo ouvindo os envolvidos, a decisão muitas vezes não vai agradar a todo mundo.
E quem é gestor precisa aprender a lidar com isso de um modo mais leve. Precisa se apoiar nas equipes das quais faz parte e reconhecer-se como parte de uma governança. Nesse caminho, lembre-se, não é possível agradar a todos, mas é possível respeitar a todos os envolvidos, escutar os envolvidos. O respeito é a base da relação entre gestores e entre gestores e suas equipes. E isso é uma via de mão dupla. Quando tomamos as decisões de modo dialogado e respeitoso, ouvindo os envolvidos, podemos sair da gestão não amados por todos, mas é muito gratificante quando saímos respeitados por todos. E aí, gostou desse assunto? Ajudou a aplacar a solidão da gestão? Lembre-se que você desempenha uma importante função pública. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você enquanto gestor e com as equipes das quais você faz parte, e que desse modo ele tenha contribuído também com a assistência social na sua cidade. Se você gostou desse vídeo e de outros conteúdos aqui do Suas Conversas, curta, compartilhe com seus colegas e amigos e inscreva-se no nosso canal. Toda semana temos uma nova conversa sobre assistência social. Te esperamos para a próxima. Tchau!